O silêncio pode ser ensurdecedor. Não aquele que ouvimos quando a cidade dorme ou quando os sons da casa cessam ao anoitecer, mas o silêncio que vem do céu, a ausência de resposta, o vazio entre uma oração e uma resposta que não chega. É um tipo de silêncio que pesa mais que o barulho, porque nele mora a dúvida, a espera, o eco das perguntas que voltam sem ser acolhidas. É o silêncio de Deus, e poucos sabem suportá-lo. Jó conhecia esse silêncio. Sentado entre cinzas, com o corpo ferido e a alma ainda mais quebrada, ele clamava: "Clamo a ti, mas não me respondes." Não era um homem ímpio, não era rebelde, era íntegro, temente, fiel. Mas mesmo assim, o céu parecia fechado. Não houve raio, não houve vento, não houve palavra. Apenas o eco da dor sendo jogado de volta na face de quem orava. Esse tipo de silêncio é familiar a muitos que caminham com Deus. E se você está aqui ouvindo esta história, talvez conheça também. Talvez já orou, jejuou, esperou e sente que nada se move. E você se pergunta: onde está o Deus que prometeu nunca me deixar? Por que ele se cala agora? Se você já sentiu isso, inscreva-se no canal Episódios Bíblicos Narrados e ative o sininho. Aqui, até o silêncio ganha voz, e a palavra é contada com verdade, reverência e alma. Na Bíblia, o silêncio de Deus não é ausência, é parte do processo. Davi, no Salmo 13, diz: "Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim?" Essa pergunta não vem de um ateu. Vem de alguém que conhece a presença, mas sofre com a demora. E isso é fé, mesmo doída. É fé que não nega a espera. É fé que grita, mas não desiste. Abacuque também sentiu o silêncio. Ele via a violência se espalhar, a injustiça dominar e perguntava: "Até quando gritarei eu, e tu não me escutarás?" A oração não era decorada. Era crua, real. O profeta não duvidava de Deus. Duvidava de entender o porquê da demora. E quantos hoje, no secreto, não se perguntam o mesmo? O Getsêmani foi silêncio. Jesus, o Filho amado, suou sangue enquanto pedia: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice." 3 vezes repetiu. E do céu, nenhuma voz, nenhuma pomba, nenhuma resposta audível. Só a solidão do jardim e o peso de uma missão que não seria aliviada. Mas é nesse silêncio que Deus forma os fortes. Porque o silêncio de Deus não é desatenção, é maturação. Antes de Deus dizer haja luz, havia escuridão. Antes da criação, houve silêncio. E foi nesse silêncio que o universo foi preparado. Deus não precisava de som para formar o mundo. Ele precisava de propósito. O silêncio é o ventre do invisível. É o espaço onde as promessas brotam em segredo. Como sementes que germinam debaixo da terra, sem serem vistas, sem darem sinal, até que um dia rompem o solo e revelam que sempre estiveram vivas. E isso dói, porque esperar sem ver é um tipo de fé que esculpe a alma. É fácil crer quando tudo flui. Difícil é crer quando tudo para. Deus poderia ter impedido que Lázaro morresse. Ele sabia da doença. Foi avisado a tempo, mas demorou. 4 dias. E quando chegou, Marta disse: "Se estivesses aqui." Não era incredulidade, era dor. E mesmo assim ela disse: "Mas sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá." É isso, fé ferida, mas viva. Jesus chorou. E depois ressuscitou Lázaro, porque o silêncio não era descaso, era a construção de um milagre maior. Quantas vezes oramos por livramentos, mas Deus prepara ressurreições. Queremos que Ele nos tire do vale, e Ele quer nos ensinar a caminhar com autoridade dentro dele. O silêncio também protege. Quando Deus se cala, Ele está evitando que nossas emoções atropeladas nos impeçam de ver o quadro inteiro. Ele é como o artista que pinta em silêncio antes de revelar a obra. No deserto, Israel passou anos ouvindo a voz de Moisés, mas havia períodos em que nem nuvem se mexia. E nesses dias a ordem era permanecer, não avançar, não retroceder, ficar. Jó achava que Deus o ignorava, mas o que Deus fazia era construir um testemunho que o tempo não apagaria.
Quando finalmente respondeu, não explicou o motivo das perdas. Revelou a grandeza do seu domínio. Perguntou: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E Jó calou-se, porque há respostas que não vêm com palavras, mas com presença. E é nesse ponto que muitos desistem, porque confundem silêncio com rejeição. Mas quem caminha com Deus aprende que o Pai fala de muitas formas, e o silêncio também é uma delas. Você já se sentiu esquecido por Deus? Já pensou que suas orações não passavam do teto? Já questionou por que os ímpios prosperam e os justos choram? Então, você está na companhia de profetas, reis e santos que aprenderam que a fé real não é barulhenta, é perseverante. A mulher cananeia clamou atrás de Jesus, pedindo cura para sua filha, e o texto diz: Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. Silêncio, e ela continuou clamando. Os discípulos quiseram mandá-la embora, mas ela insistiu, e quando finalmente Jesus falou, testou sua fé mais uma vez, e ela não recuou, e ele disse: Grande é a tua fé. A fé que resiste ao silêncio é a que move o céu. Na cruz, Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? O céu se calou, mas naquele silêncio, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. O maior milagre da história aconteceu sem música de fundo, sem trovões, sem resposta visível. Só o sangue, o silêncio e o sacrifício. Se o céu parece calado para você agora, não significa que Deus saiu de cena. Significa que Ele está te amadurecendo para ver com os olhos da fé. Porque Ele não precisa falar toda hora para estar presente. Às vezes, Ele está no silêncio, segurando o universo e sustentando você ao mesmo tempo. Deus ficou em silêncio entre o livro de Malaquias e o nascimento de João Batista. 400 anos sem profeta, sem palavra, sem resposta. Mas nesse intervalo, Deus estava alinhando reinos, preparando caminhos, escrevendo o plano que culminaria em Cristo. Hoje, quando Deus se cala, Ele pode estar alinhando coisas invisíveis, pode estar protegendo você de decisões impacientes, pode estar te ensinando a ouvir o que já foi dito e a confiar mesmo sem ouvir de novo. Porque o justo não viverá de sinais, viverá da fé. E a fé verdadeira não exige explicações. Ela obedece mesmo sem compreender. E se você está num tempo de silêncio, não o veja como castigo. Veja como solo fértil. É ali que a raiz cresce. É ali que a convicção aprofunda. É ali que a intimidade floresce. Quando você atravessar esse tempo, vai entender que o silêncio também foi resposta. Porque mesmo quando Deus não fala, Ele age. Escreva nos comentários: mesmo no silêncio, eu confiarei. Isso não é um ritual, é uma declaração de permanência. Compartilhe este vídeo com alguém que está orando e não vê resposta. Às vezes, essa palavra silenciosa é o que ela mais precisa. E se você chegou até aqui é porque ainda crê, mesmo sem barulho, mesmo sem sinal. E isso, aos olhos de Deus, vale muito. Inscreva-se no Episódios Bíblicos Narrados e ative o sininho. Aqui cada história respira e até os silêncios têm sentido. Deixe seu like. Ele ajuda a palavra a chegar a quem também está esperando em silêncio. E nunca se esqueça, o céu pode parecer calado, mas Deus nunca está ausente.